Olá, começa agora o Repensar. Em novembro será lançado o filme As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. E agora nós vamos acompanhar uma entrevista realizada com a diretora Cristina Grumbach, que vai contar as novidades dessa grande produção. As Cartas Psicografadas por Chico Xavier é um filme de conversas filmadas com famílias que perderam filhos e receberam cartas psicografadas por Chico. É um filme que trata das questões da perda e também das questões dessa correspondência com outro plano, né? Então eu acho que é um filme que lida com a experiência dessas famílias, e a minha intenção com esse filme é compartilhar essa experiência e esses sentimentos com o público. Eu nem conhecia Chico Xavier. A senhora não tinha ouvido nem falar do Chico? Não via nem falar. Aqui em São Paulo, todo mundo fala do Chico, né? Então, a mãe perdeu o filho, minha filha. Pode ser religiosa, como for. Eu conheço muitas, por isso que eu sei. Quer ir lá. A primeira vez que eu cheguei lá para falar com o Chico, quando eu fui falar com ele, você não conseguia nem falar, porque a gente só treme e chora, né? Quando ele pegou uma saroca de coisa e bateu na mesa e disse: Yolanda, é tua? Menina! Nossa, foi muito emocionante, porque eu não via o Chico, eu via meu filho falar. No começo eu questionei. Questionou? No começo eu questionei. Como Depois as coisas começaram a aparecer e acontecer, que aí eu falei, bom, não tem mais... Para mim, está servido. Quando o Chico falou, tem alguma mãe de José Roberto aqui? Aí uma senhora se levantou e falou, eu sou mãe de Zé Roberto. Eu falei, eu também sou. Mas ele assinou o sobrenome, ele assinou Chabi. O sobrenome não, o apelido. Ele assinou Chabi. Então era o meu, né? Minha mãe, minha querida mamãe. Quando as suas primeiras esperanças vieram surgindo na alma, aceitando realmente a vida além da morte, a luz nascente em seu amor foi também minha luz. Voltarei mais tarde. A morte é a vida em outra moldura. Beijos com muito carinho e confiança do seu filho. Em 2004, eu estava participando de um jantar em que uma das pessoas presentes tinha estado em Uberaba anos antes e acompanhado uma sessão de psicografia do Chico. Naquela ocasião, aquela pessoa contou da experiência que foi estar presente ali e da comoção que a leitura das cartas provocava nas famílias, né, que as recebiam. E eu fiquei pensando na emoção que talvez eu própria sentisse ao receber uma carta psicografada pelo Chico. E aí comecei a imaginar como seria, como eu me sentiria ao receber uma carta como essa. E ao mesmo tempo pensei, poxa, acho que nunca fizeram um filme assim. E naquela mesma noite, então, surgiu a ideia de fazer esse filme. Então, no próprio ano de 2004, eu escrevi o projeto. No final de 2006, a gente conseguiu os recursos do BNDES. No final de 2007, a Eletrobras investiu no projeto e integralizou os recursos necessários para que esse valor pudesse ser liberado pela Ancine. Então, a gente pôde partir para as filmagens em setembro e outubro de 2007. Em 2008 eu voltei à montagem, tive que interromper o trabalho por um problema familiar, e em 2009 eu terminei a montagem do filme. E a gente naquele ano, no ano passado, pensou que no ano seguinte, o ano que nós estamos, 2010, seria um ano propício para colocar o filme no mundo, porque é o ano do centenário do Chico, e as comemorações em torno do centenário, tudo isso favorece, né, a gente colocar e ter a divulgação do trabalho. Então a gente aproveitou essa oportunidade e também é uma forma de comemorar junto, né, o aniversário
de 100 anos do Chico. Eu fiz um filme, na minha opinião, aberto, para que cada um possa se colocar com a sua história, com a sua memória, com a sua afetividade, e que cada um possa também ser livre para fazer suas próprias construções de sentido. A mim, o filme me ensina, e continua ensinando, né? Me ensinou e continua ensinando o exercício da maternidade, o ofício da maternidade, porque com essas mães, ao ouvir os relatos, ao presenciar, estar diante delas, de alguma forma isso me ajudou e me ajuda a compreender a minha própria maternidade. E claro, as questões ligadas ao sentido da vida e da morte, talvez sejam perguntas sem resposta, mas o filme aponta possibilidades, mas eu preferiria que cada um tirasse as suas próprias conclusões. Eu não sou do meio espírita e naquele momento então não conhecia absolutamente ninguém, e eu tive, através do conhecimento de pessoas que ou de alguma forma estão ligadas ao tema, como jornalista e autor dos livros As Vidas de Chico Xavier e Por Trás do Véu de Ísis, que é o Marcel Souto-Maior, assim como pessoas ligadas propriamente ao movimento espírita, como a doutora Marlene Nobre, o professor Paulo Rossi Severino, dona Nena Galves. Essas pessoas, me aproximei delas, levei a ideia do filme e pedi ajuda. Então, essas pessoas foram me indicando outras pessoas, de modo que eu consegui chegar a 12 famílias em São Paulo, que foram suficientes para que o filme pudesse ser feito. Eu poderia até ter ido filmar alguém no Nordeste, alguém em Minas, mas isso não faria tanta diferença, a questão do lugar, porque a experiência em si, de alguma forma, já estava registrada com aquelas 12 famílias. Então, eu não posso dizer que houve algum tipo de condução nesse processo, eu realmente não identifico isso. O que eu acho é que eu tive a ajuda muito importante de pessoas como essas que eu já citei e outras, por exemplo, o Dr. Caio Ramaciotti, que nos ajudaram imensamente a achar essas famílias, e eu tive uma ajuda ainda maior dessas próprias famílias que me receberam em suas casas sem me conhecer antes e conversaram comigo sobre os seus próprios sentimentos. Então, quer dizer, se houve a interferência ou a colaboração da espiritualidade, ela nunca surgiu para mim de um modo direto, né? Mas sem dúvida foi um filme que eu tive a colaboração de muitas pessoas que estão no mundo material mesmo. E agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista com Cristina Grumbach, a diretora do filme As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. Eu acho que a crítica cinematográfica é um exercício muito importante para todo mundo, para quem faz cinema, para quem escreve sobre cinema, para quem gosta e assiste cinema. Então essa produção de pensamento, de reflexão, ela é interessante de qualquer maneira, quando as críticas são positivas ou negativas. No caso do Festival de Paulínia, eu acho que das críticas que o filme recebeu, algumas críticas negativas têm fundamento e outras não. O que eu fiz? E houve críticas positivas, inclusive a do Paulo Santos Lima, na Cinética, é uma crítica que tem uma visão do filme muito sensível e interessante. Esse é um filme que vai na contramão, de alguma maneira, do cinema que se faz hoje, porque é um filme que propõe a permanência do plano, a permanência da imagem, propriamente dita, em contraposição à aceleração do cinema, de um modo geral. A aceleração que eu falo dos cortes, são planos muito rápidos, os cortes eles vêm muito em sequência, e eu quis, de alguma forma, questionar isso sim, porque eu queria discutir o cinema como um todo. E aí eu acho que nesse sentido o filme ele teve uma repercussão efetiva, porque parte das críticas que foram publicadas se referia especificamente à forma cinematográfica. E nesse sentido eu achei muito positivo. Agora, de tudo que foi dito,
que eu fiz? Eu escutei a mim mesma, eu estava nessa sessão de Paulinha, e eu percebi exatamente um momento em que eu própria me senti cansada. Eu percebi que tinha algo no filme que passava um pouco do limite, do conforto, do bem-estar, né? Então eu ouvi a mim mesmo, eu ouvi todas as críticas, eu li todas elas, inclusive tive a oportunidade de responder algumas, e eu fiz uma síntese disso, porque não me interessa fazer um filme fechado que poucas pessoas se sintam à vontade para assistir. Então eu quero fazer um filme que tenha a chance de se comunicar o máximo possível, né, com um número maior possível de pessoas. Então foi com essa intenção que eu voltei à montagem, depois de exibir o filme em Paulínia, e cortei 20 minutos do filme. Então a gente teve uma versão de 107 minutos que foi exibida em Paulínia, e a versão que hoje vai aos cinemas é uma versão de 87 minutos, né? E eu fiz esses cortes, mas mantive a integridade da proposta cinematográfica. Isso para mim era muito importante. Tornei o filme talvez um pouco mais palatável para o grande público, sem perder as questões cinematográficas que ele também traz. Bom, como eu estava dizendo, a questão do processo é mais interessante para mim do que o resultado propriamente dito. Mas é claro que durante tanto a ideia inicial até o momento de agora, as questões da existência, que eu acho que são questões universais e que a gente não sabe nem quando começaram, elas são as questões que permeiam o meu trabalho. Qual é o sentido da vida? Por que a gente está aqui agora? Por que eu estou viva, amando, trabalhando, produzindo, se eu vou morrer? São as questões que me mobilizaram e que de alguma forma continuam me mobilizando, mas que me mobilizaram para fazer esse filme. Onde eu cheguei com ele, eu cheguei ao encontro com algumas famílias e com algumas cartas. E eu tive ali a chance de aprender coisas, aprender sobre maternidade, aprender sobre as questões da espiritualidade. E eu não sei mais, eu acho que aí, como eu disse anteriormente, eu prefiro que cada um tenha sua própria relação com o filme e a sua própria construção de sentido, de significados. Eu acho que o filme tem grandes chances de ter uma boa repercussão, porque ele trata do trabalho, especificamente do trabalho de um grande médium brasileiro, que é Chico Xavier. Em parte, é por conta do trabalho do Chico que hoje o Brasil é o maior país espírita do mundo. O espiritismo kardecista, umbandista, enfim, todas as facetas do espiritismo no Brasil, elas remontam ao Brasil colônia. Isso está na nossa origem cultural e religiosa, né? E eu acho que as questões relacionadas à vida e à morte, ao sentido da existência, são questões de todos. Então, nesse sentido, eu acho que esse é um filme que tem um interesse amplo da população. Muito pelo contrário, eu não acho que há preconceito. Eu acho que o que existe é um grande interesse sobre isso, né? Haja visto os outros filmes que foram lançados antes do nosso, e, enfim, todas as produções que estão programadas aí para o futuro também. Eu queria só notar uma coisa, que em relação aos dois filmes anteriores, o Chico Xavier, o filme, e o Nosso Lar, eu acho que as cartas psicografadas por Chico Xavier, ele tem uma qualidade um pouquinho diferente. Além de ser um documentário, quer dizer, pessoas da vida real falando da sua própria experiência, compartilhando isso com o público, o Chico Xavier, o filme, é um filme que faz uma biografia do Chico. Então ali a gente tem a chance de conhecer um pouco da vida e do desenvolvimento espiritual do Chico Xavier. O Nosso Lar, ele já traz a questão da doutrina kardecista como o carro-chefe, né? A maneira como a doutrina, vamos dizer, simboliza as questões da espiritualidade. As cartas psicografadas por Chico Xavier, ele traz o trabalho do Chico propriamente dito, porque a gente não só conversa sobre essas cartas, como elas são lidas no filme. Todas as cartas que são citadas são lidas
Então a gente tem a chance de entrar em contato diretamente com o trabalho dele. Vamos fazer uma rápida pausa, não saia daí, porque o Repensar tem muito mais. O Repensar está de volta. Acompanhe agora a última parte da entrevista com a diretora Cristina Grumbach, do filme As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. No momento da pesquisa, no momento em que eu escrevi o projeto, eu não tinha noção do que era receber, do que era uma carta psicografada. Eu fui começar a ter alguma noção no momento em que eu tive acesso a alguns livros, porque há muitos livros que publicaram essas cartas. Aí sim eu tive contato com esse material e percebi que havia uma espécie de privilégio de cartas de filhos para os pais. Isso foi uma descoberta que eu só fiz na pesquisa. E essa, vamos dizer, característica me chamou muita atenção, e depois, ao longo do processo, eu fui descobrindo que essa é uma dor que não cessa. Então, talvez por isso, eu suponho, o Chico tenha psicografado muito mais cartas de filhos para os pais do que de outro grau de parentesco. Todas essas histórias de vida que eu tive a chance de ouvir e estou tendo agora a chance de compartilhar com o público, me ensinaram que o momento presente é absolutamente precioso e que a gente precisa cuidar sempre e muito daqueles que a gente ama e também daqueles que a gente não sabe nem quem são, porque são pessoas que estão no mundo e que sofrem das mesmas dificuldades que a gente e vivem das mesmas alegrias. Então eu acho que o ser vivo, o ser humano e os seres vivos de um modo geral, eles têm uma delicadeza e uma preciosidade que não pode ser esquecida, e isso precisa ser um exercício diário. Uma outra coisa que eu aprendi com esse filme, continuo aprendendo, é a entrar em contato com a minha própria espiritualidade. Antes de fazer esse filme, eu era uma pessoa cética e eu não tinha realmente contato com... eu poderia dizer que eu não conhecia o que hoje eu compreendo como alma. E a partir da experiência desse filme, hoje eu tenho contato com a minha própria alma. E são experiências particulares que eu não vou relatar aqui, mas que me fizeram crescer imensamente como ser humano. O filme expressa talvez aquele meu momento em que eu estava procurando sentido para a vida e para a morte, e eu pergunto isso muito para as pessoas: qual é o sentido da vida? O que é a morte? O filme expressa isso e de alguma forma expressa esse diálogo que se estabelece na medida em que a gente coloca perguntas. Como isso vai chegar às pessoas é algo que eu não posso responder. O que eu posso dizer é que esse é um filme que foi feito com muito amor, e eu acho que é um filme de amor. É um filme que fala de amor, sobretudo de amor. Apesar da gente falar de perda, de falar de mediunidade, psicografia, palavras que vêm do além, tudo isso está no filme, mas eu acho que sobretudo é um filme de amor, do amor dessas mães por esses mães e pais por esses filhos, dos filhos para essas famílias, para as suas mães e para os seus pais, e do Chico, porque o Chico era uma pessoa de uma capacidade de amor extraordinária. Então eu acho que o que o filme traz de mais importante, de mais pungente, é o amor. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente vive num mundo de muita violência, de muita devastação, e é devastação em todos os aspectos, né? A gente vive um mundo que está sendo devastado do ponto de vista da natureza, e aí a natureza eu estou incluindo os seres humanos, né? Então eu acho que a gente precisa falar de amor. É um filme que traz isso. Eu faço filmes porque eu preciso conhecer o que eu não sei. Então fazer um filme é uma chance que eu tenho de me aproximar de alguma coisa ou de um ambiente que eu ainda não conheço.
Então esse filme me deu a grande oportunidade de me aproximar do trabalho de um homem tão importante, de uma pessoa que hoje tenho tanta admiração, que é o Chico. Me deu também a chance de me aproximar da minha própria espiritualidade, ou seja, de mim própria, de mim mesma. Me deu a chance de entrar em contato com essas famílias, por quem hoje eu tenho um imenso carinho. Enfim, eu tive muitas oportunidades com esse filme, inclusive nesse momento estar podendo colocar ele nos cinemas à disposição das pessoas que queiram assisti-lo. Essa experiência, a experiência de fazer esse filme com essa temática, ela inclusive me abriu a cabeça, os sentimentos, para que eu possa propor novos filmes a partir disso, porque esse assunto ele é imenso, ele é infinito, e eu tenho muita vontade de ainda caminhar por ele, assim. Então eu tenho vontade de fazer um filme, meu próximo filme vai se chamar Médiuns, em que eu vou acompanhar a vida de alguns médiuns do ponto de vista cotidiano. Me interessa menos o fenômeno e mais a experiência humana dessa mediação, assim eu acho que eu posso dizer, entre planos de existência, né? O plano da matéria e o plano da espiritualidade. Então eu queria acompanhar isso e tentar compreender o que é essa experiência, como que ela se dá para cada um desses médiuns e como é que eles trabalham isso na vida deles, né? Como é que eles de alguma forma usam isso na vida prática para ajudar as pessoas, enfim, como é que isso mexe com eles e o que é exatamente essa mediação, né, entre mundos. Eu acho uma coisa muito importante, o Brasil é o maior país espírita do mundo, apesar de a gente ter uma porcentagem talvez pequena daqueles que se dizem realmente espíritas, se você for olhar o Atlas Religioso Brasileiro, uma camada imensa da população que se diz de outra religião acredita na vida após a morte, na sobrevivência do espírito, né, e na possibilidade de comunicação com os espíritos. Então, é uma coisa que faz parte da nossa cultura desde a origem. Está lá em Gilberto Freire, Casagrande Senzala, tem isso, tem a experiência com a comunicação, a crença em espíritos, anjos, santos. Isso faz parte da nossa religiosidade, então eu acho muito importante, eu acho que é o momento também de se falar em espiritualidade, num mundo que é permeado pela materialidade de um modo impositivo. Eu acho que está na hora de se falar disso, está na hora de se falar de alma. Acho que é isso. Eu queria agradecer a vocês todos pela oportunidade de estar aqui, da gente divulgar o filme, de conversar e dizer que, por favor, vão ao cinema e convidem seus amigos. Eu espero que vocês gostem do filme. Um beijo, muito obrigada. O Repensar fica por aqui. Participe do programa, mande sugestões para repensar@tvmundomaior.com.br. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!